Esse artigo está disponível nesse link, que eu posso depois até compartilhar com vocês. E, em seguida, cada pessoa vai precisar responder no seu bloco de anotações as perguntas que foram propostas para ele. Depois que cada aluno respondeu as suas perguntas, o professor vinha como mediador e fazia um encontro das respostas. Vamos ver o que foi que cada um de vocês responderam. Então, eu dividi os alunos em grupo, cada grupo tinha 3 ou 4 alunos, e cada grupo tinha um texto para responder, uma resposta. E aí eu vinha depois com cada resposta de aluno e criava uma resposta única. Agora, vamos pensar juntos aqui numa resposta única para todo mundo? Essa resposta aqui vai servir como parâmetro para a gente. E aí o aluno criava um novo questionário, né, respondia um novo questionário com a resposta única. E essa resposta valia para todos, mas que ela pegava um pouquinho de cada um, e aí trazia as contribuições de cada um. Então, essa é a metodologia de aprendizagem em pares, né, que os alunos aprendem com os outros, aprendizado com os pares, com os próprios outros alunos. O professor não deixa de exercer a influência dele com o conteúdo, trazendo um conteúdo que é relevante, um conteúdo que faz sentido para a aprendizagem, um conteúdo que é embasado nos temas que ele precisa ensinar, baseado na BNCC, baseado no currículo pedagógico, né, no projeto político-pedagógico da disciplina, no cronograma da disciplina do curso que ele vai executar, mas ele não deixa de trazer também inovação, um processo diferenciado, um ensino diferenciado. Na educação à distância, você pode fazer isso daqui num fórum de discussões, por exemplo. Eu faço uma pergunta no fórum de discussões, cada aluno traz a sua contribuição e vai complementando a resposta do outro, trazendo outros assuntos para aquele tema, outras discussões para ampliar aquele. Um outro exemplo também que você pode utilizar nesse processo aqui é um glossário. E eu gosto muito da ideia do glossário, por quê? Porque o aluno traz a sua contribuição, e aí o outro aluno que vier, por exemplo, a Suzy ou a Gigliane também vem para contribuir com o processo, ela não pode incluir a mesma coisa que eu coloquei. Ela tem que trazer algo novo. E nessa construção do algo novo, eu vou sempre ampliando o conhecimento, trazendo mais informações e tornando aquele conteúdo muito mais robusto. E aí eu vou mostrar para depois, aqui, no final dessa apresentação, uma ferramenta que é ótima para fazer isso, que vocês, como professores, podem adotar em sala de aula e fazer com que os alunos criem repertórios de informação e de conhecimento sobre determinado assunto. Além dessa metodologia, né, a gente vai falar também sobre a metodologia de Design Thinking, que é uma metodologia inovadora. Essa metodologia ela é muito presente nos projetos, né, nas empresas, nas organizações, mas que no processo de ensino e aprendizagem ela funciona muito bem também. Por quê? Aqui no Design Thinking, a ideia é desenho de pensamento. Os alunos vão pensar sobre uma situação e vão criar estratégias para resolver essa situação, onde eles vão explorar a criatividade e a inovação, por meio de perguntas. A estratégia de Design Thinking, essa metodologia, ela é dividida em 5 etapas. A primeira etapa é de empatia, onde ele vai se conectar com a pessoa que sofre aquele problema. Se geralmente eu quero resolver uma questão de acessibilidade, por exemplo, vou trabalhar um tema de acessibilidade com os meus alunos. E eu quero que eles pensem num projeto de ajudar a escola a tornar a escola cada vez mais acessível. Então, para que eu possa usar de empatia, eu preciso me conectar com uma pessoa que tem deficiência, por exemplo, e saber quais são as dificuldades que essa pessoa com deficiência enfrenta. Ela não tem rampas na escola, ela tem que passar por escadas, ter o apoio dos colegas para subir junto com ela, para segurar ela enquanto ela vai subindo. Aí tem outra pessoa que vai trazer a cadeira de rodas dela com dificuldades para a sala de aula. A minha sala, por exemplo, é uma sala que funciona no 2º andar, então como é que eu vou pensar nas dificuldades que essa pessoa enfrenta? Então, isso é empatia. Depois da empatia, eu vou criar uma ideia. Qual é o problema que eu tenho que enfrentar? Então, eu vou definir esse problema. O problema é falta de acessibilidade na escola. Então, já que eu sei o problema, agora eu vou ter ideias. Como é que eu posso melhorar essa acessibilidade? Eu vou criar uma rampa. Eu sei que isso vai exigir mais dinheiro, mas eu vou criar uma rampa. Ou que tal a sala inteira descer para o andar de baixo, para que a pessoa não precise subir escada? Então, isso já é uma estratégia, é uma ideia que pode ser pensada. Então, são várias as possibilidades que o aluno vai pensar para achar uma solução. Depois que eu vou criar essa ideia, né, que eu vou chegar numa ideia que faz sentido para resolver,
eu vou prototipar essa ideia, vou fazer um teste. Vamos fazer um teste, já que é para mudar a sala, para o andar de baixo, vamos fazer um teste com uma disciplina, com um professor de matemática, por exemplo, para ver se o professor de matemática vai entender, se a aula vai funcionar ok, se vai fazer sentido. Se fizer, aí eu vou agora fazer a última etapa, que é a de aplicação em todas as disciplinas. E todas as disciplinas, em vez da aula ser no segundo andar, ser no andar de baixo, para que facilite, para que a pessoa que tem deficiência ela não precise subir escada. Então, isso é uma estratégia de design thinking que é aplicada para que você possa pensar numa solução. E aí você pode trazer diversos problemas e pedir para os alunos pensarem em estratégias, criarem estratégias. Essa ideia de metodologia ativa também é muito bom para você criar protótipos de aplicativos, de tela, de apresentação, de conteúdo, para o aluno testar. E o próprio aluno executa e faz testes para poder ver se funciona, se aquilo ali vai atender e resolver determinado problema. E aí, como exemplo dessa metodologia, eu trouxe uma situação para vocês pensarem junto comigo. Uma empresa está implementando estratégias de ensino de educação à distância, porém nunca tiveram experiência com o EAD. Diante disso, você e o grupo foram designados a desenvolver uma solução inovadora, seguindo a metodologia de Design Thinking, para oferecer para essa empresa. Então, uma maneira de resolver isso daqui é saber quais são as dores dessa empresa, né? Quais são as dificuldades? A falta de experiência. Essa é a principal dificuldade deles. Como eles não têm experiência, esse é o problema que eu tenho que resolver, dar experiência para eles. Como é que eu faço essa experiência? Por meio de capacitação, aí eu estou dando ideias, capacitação, trazer um profissional especialista, trazer um profissional de design instrucional que vai implementar um curso, trazer um profissional que vai orientar os professores, os instrutores dessa empresa. Então, essa pessoa já está criando ideias a partir do Design Thinking. Aí eu vou aplicar, eu vou fazer um teste, vamos fazer um teste com um grupo fechado de profissionais, com alguns colaboradores, para ver se funciona com eles. Se funcionar com eles, a gente faz para todo mundo. E aí, se funcionou, a gente amplia e aplica para todos. Essa é a estratégia de Design Thinking. Então, você faz pequenos projetos com os alunos, coloca os alunos para pensarem nesses projetos e criarem estratégias para colocarem em prática, e assim executar suas atividades. E assim eu consegui resolver um problema que foi enfrentado e encontrado na escola, ou na empresa, ou na instituição, ou onde vocês acharem que se aplica. Ou na sala de aula, por exemplo. Eu gosto muito de fazer isso em sala de aula, seja presencial e à distância, para pensar em pequenos projetos para melhorar a vida dos alunos. Como é que a gente pode melhorar a vida de vocês em determinada situação, em determinadas circunstâncias? Vamos criar projetos para isso? E a gente vai fazendo teste, prototipando, vendo se dá certo, se não dá, e executa novas ações para melhorar o clima e o bem-estar desses alunos na escola. E aí, por fim, penúltimo, né, outra estratégia de criação de startups, isso mesmo, Everton, pensar em pequenas startups para poder lançar ideias no mercado. E isso é muito bom a partir do trabalho com Design Thinking. Uma outra metodologia que você pode utilizar é a gamificação. Essa também eu sou muito fã, gosto muito de trabalhar com ela, porque nessa metodologia você usa elementos de jogos, não é o jogo propriamente dito, é elementos de jogos, ideias de jogos, como, por exemplo, pontuação, fases, o aluno passar por fases, fazer uma breve dinâmica ali de atividade. Então, você usa elementos de jogos incorporados no curso, na disciplina, no conteúdo, para tornar a aprendizagem mais divertida. Aí, o que eu reforço, né, para vocês, o que eu falei. O aluno ele vai dificilmente lembrar do conteúdo, ele vai lembrar de como você fez ele sentir o conteúdo. E aí, o jogo, né, a estratégia de jogos de gamificação, elas são excelentes para isso, para fazer com que o aluno consiga sentir essa experiência e vivenciar e se divertir enquanto ele aprende. Ele vai lembrar muito mais fácil do tema, do conteúdo. Você pode fazer jogo de perguntas e respostas, jogo de verdadeiro ou falso, e fazer isso dentro da sala de aula para o aluno se divertir e diversificar o conteúdo. Divide o aluno em equipes, em grupos, porque a colaboração também ajuda muito nesse processo, onde um vai ter que responder às questões, o outro faz uma ação, cria uma estrutura, cria um projeto. Então, você pode inventar, criar, né, e explorar a sua criatividade por meio da gamificação. E aí algumas pessoas vão dizer assim, mas é tão complicado colocar metodologias ativas na sala de aula,
com uma turma tão grande, com diversos alunos, você não precisa, e aí eu digo sempre isso para as pessoas, é que você não precisa dominar todas as metodologias. Você pode ir pegando experiências. Eu vou fazer um teste com essa daqui, vou fazer um jogo na sala de aula, vou dar o conteúdo, vou trazer um exemplo aqui de conteúdo, vou mostrar aqui algumas informações e no final vou fazer uma atividade gamificada. Junto os alunos em equipes, divide eles de um lado, outros do outro, e uma turma de um lado, uma turma do outro. Eu vou fazer uma competição, uma ideia de debate, trazer discussões sobre o assunto e fazer com que as pessoas reflitam sobre o tema. Isso é uma estratégia gamificada. O Everton comentou aqui, né? Ou fazer utilização das mídias digitais que estão mais no alcance do aluno para interagir com ele e em tempo real. Isso mesmo, colocar o aluno para testar coisas no celular, responder perguntas no celular. Tem alguns aplicativos como o Kahoot que usam muito isso, que você pode colocar o aluno para jogar e falar sobre o tema e responder sobre o conteúdo, e fazer com que eles fixem muito mais as informações do que só simplesmente falando, do que trazendo só o conteúdo propriamente dito. E aí, como ideia para a gamificação, eu trouxe um exemplo para os meus alunos colocarem em prática, que foi o seguinte: imagine que em uma universidade percebe que muitos alunos estão desmotivados em participar das aulas online, eles não querem participar. E que os índices de evasão, né, de sair da sala, de não querer participar da aula, de falta mesmo, de desistir do curso, estão aumentando. Eles precisam encontrar uma maneira de engajar esses alunos e garantir que eles participem ativamente das aulas virtuais. Uma boa maneira de fazer isso é com estratégias gamificadas. Se você participa da aula, vai ganhar pontos extras ou um ponto extra para a disciplina, e aí faz com que ele participe na hora da aula presencial ou da aula virtual, fazer atividades que façam com que ele interaja, com que ele pergunte, com que ele traga respostas, traga experiências, brinque também durante o processo de ensino, e aí você trazer conexão com esse aluno. Então, essa é uma das metodologias também que podem ser adotadas. E, por último, a última metodologia que eu quero apresentar para vocês é a aprendizagem colaborativa. Eu falo que essa metodologia ela é uma junção de todas as outras, porque todas as outras você pode colocar os alunos para trabalhar em grupo, e juntos eles pensarem nas respostas, nas ações e em alternativas. Eu já vi muitas pessoas e muitos professores que usam metodologias ativas e colocam os alunos em grupos para resolver, e que esses grupos geram outras opções, geram startups, geram pequenas empresas, geram agências modelos, geram projetos para serem realizados na vida real e que conectam esses alunos para a vida. Então, a aprendizagem colaborativa é uma maneira de você unir os alunos de forma colaborativa para que eles possam criar e produzir novos conteúdos, novos conhecimentos, facilitando ali o processo de aprendizagem. O Everton comentou aqui, né, facilitando dessa forma o acesso do aluno, que em determinados softwares e games são pesados, ele pode também utilizar recursos que não são tão pesados e baixar no celular e utilizar essas ferramentas. E tudo isso para promover um processo de ensino e aprendizagem. Então, com a aprendizagem colaborativa, os alunos trabalham em grupos, em projetos, né, ou em atividades para alcançar os objetivos, que são os objetivos de aprendizagem. O que é que você quer que o aluno aprenda? Eu quero que ele aprenda sobre equação X na matemática, eu quero que ele aprenda sobre algum conteúdo de história. Então, colaborativamente, eles vão criar conhecimentos sobre aquele assunto. Isso ajuda a promover a colaboração, trabalho em equipe, a comunicação e a resolução de problemas em conjuntos. Coisa que é uma das principais habilidades exigidas hoje no mercado.